Fala aí galera, eu sou o Felipe Santos aqui do canal Futebol de Botão. Antes de mais nada, deixem o like de vocês aí, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos nas suas redes sociais e vamos para a história das Copas, série aqui do canal. Copa do Mundo tá aí, tá chegando, faltam alguns dias apenas, é no domingo, no dia 20, hoje é dia 16, quarta-feira. Então vamos que vamos. Copa do Mundo FIFA de 1990. A Copa do Mundo que ficou conhecida como uma Copa tecnicamente fraca em termos de futebol jogado, foi a 14ª edição de Copa do Mundo FIFA de futebol, que ocorreu entre os dias de 8 de junho até o dia 8 de julho de 1990. O evento foi sediado na Itália, tendo partidas realizadas nas cidades de Milão, Roma, Nápoles, Turim, Bari, Verona, Florença, Cagliari, Bolonha, Udine, Palermo e Gênova. A Itália foi o segundo país a sediar a competição por 2 vezes. O primeiro foi o México, 4 anos antes. Além da anfitriã Itália e da então campeã mundial de 86 Argentina, na época a seleção campeã da edição anterior se classificava automaticamente para a edição seguinte. Se classificaram para o torneio a Alemanha Ocidental, que viria a se sagrar campeã dessa edição, Bélgica, Inglaterra, Escócia, Áustria, Suécia, Iugoslávia, Espanha, Holanda, União Soviética, Tchecoslováquia, Irlanda, Romênia, Camarões, Egito, Emirados Árabes Unidos, Coreia do Sul, Uruguai, Colômbia, Brasil, Costa Rica e Estados Unidos faziam parte da Copa do Mundo de 90. Grandes estrelas do futebol mundial desfilaram pelos gramados italianos como Gary Lineker, Paul Gascoigne, David Platt e Ian Wright da Inglaterra. Esse Ian Wright, para quem não sabe, ele é o pai do Wright Phillips, que jogou no Chelsea por algum tempo como lateral direito e meia direita da equipe inglesa. Ronald Koeman, Frank Rijkaard, Marco van Basten e Ruud Gullit da Holanda, e Bodo Illgner, Andreas Brehme, Lothar Matthäus, Rudi Völler e Jürgen Klinsmann da Alemanha, Diego Maradona da Argentina, dentre outros. A Copa de 90 entrou para a história como uma Copa de equipes defensivas que jogavam apenas para alcançar o resultado. A média de gols foi de apenas de 2,21 e registrou um recorde negativo que perdura até hoje. Essa situação levou à mudança de regras, mais notadamente a regra do recuo de bola e a adoção de 3 pontos por vitória. Apesar disso, também foi uma Copa de grandes goleadas, como Estados Unidos 1, Tchecoslováquia 5 e Alemanha 5, Emirados Árabes Unidos 1, e de grandes surpresas como a vitória de Camarões sobre a Argentina logo na primeira rodada do Mundial. A final da Copa do Mundo FIFA de 90 foi disputada pela Argentina, que havia eliminado a Itália, a Iugoslávia e o Brasil, e a Alemanha Ocidental, que havia eliminado a Inglaterra, a Tchecoslováquia e a Holanda. A partida foi realizada em 8 de julho, às 20 horas, no Estádio Olímpico de Roma, com um público de 73.603 pessoas, sob o apito do árbitro mexicano Edgar Codesal. Andreas Brehme converteu uma penalidade até hoje muito contestada, aos 40 minutos do segundo tempo, trazendo o terceiro título da Alemanha Ocidental em Copas do Mundo. Foi a última Copa disputada pelas seleções da União Soviética e Tchecoslováquia, que depois se desmembraram. A União Soviética acabou ficando, os títulos e a história ficaram para a Rússia, e a Tchecoslováquia se desmembrou em República Tcheca e Eslováquia, ficando assim a história do futebol, né, para a República Tcheca e não para a Eslováquia. As eliminatórias, como a anfitriã da Itália e a atual campeã Argentina se classificaram automaticamente, as 22 vagas restantes foram disputadas por 114 equipes, devido a desistências e suspensões de 103 países efetivamente jogaram as eliminatórias. As suspensões mais notórias aconteceram com as eliminatórias já em andamento, a do México, por escalação de um jogador acima da idade permitida em um torneio de seleções de base, e a do Chile, devido ao caso do goleiro Roberto Rojas, que simulou ter sido atingido por fogos de artifício no jogo contra o Brasil. Chile que só voltaria a disputar eliminatórias para uma Copa do Mundo para a Copa de 98, onde conseguiu a sua classificação, mas é vídeo para a Copa de 98 isso.
A divisão por confederações continentais foi feita da seguinte forma: 13 vagas para a UEFA, a Europa, 2 para a Comebol, América do Sul, 2 para a CAF, que é a África, 2 para a Ásia, a AFC, e 2 para a CONCACAF, as Américas do Norte e Central. A vaga restante foi definida em uma repescagem entre um time da Oceania, a OFC, e outro da América do Sul. O sorteio foi realizado no Palazzo dello Sport em Roma, no dia 9 de dezembro de 89. Itália, a anfitriã, e a Argentina, a última campeã, já seriam cabeças de chave por direito. Os cabeças de chaves foram Alemanha Ocidental, Argentina, Bélgica, Brasil, Inglaterra e Itália. Vamos para as sedes dessa Copa do Mundo. Roma com estádio olímpico com capacidade para 80.258 pagantes. Milão com estádio Giuseppe Meazza. Há um adentro aí. Giuseppe Meazza quando a Inter de Milão joga lá, e quando o Milan joga vira San Siro, com capacidade para 76.398 pagantes. Nápoles com o estádio São Paulo, com capacidade para 74.090 pessoas. Turim com o estádio Delaip, com capacidade para 67.411 pessoas. Bari com o estádio San Nicola, com capacidade para 56.875 pessoas. Verona com o estádio Marcantonio Bentegoldi, com capacidade para 40.976 pessoas. Florença com o estádio Comunale, com capacidade para 41.300 pessoas. A cidade de Cagliari com o estádio Santelia, com capacidade para 40.117 pessoas. A cidade de Bolonha com o estádio Renato Dallara, com capacidade para 37.825 pessoas. A cidade de Udine com o estádio Friuli, com capacidade para 38.685 pessoas. A cidade de Palermo com o estádio La Favorita, com capacidade para 36.982 pessoas. E a cidade de Gênova com o estádio Luigi Ferraris, com capacidade para 35.921 pessoas. Publicidade. A bola oficial do torneio foi a Adidas Etrusco Único, fabricada pela Adidas, fabricada com espuma de poliuretano, aumentando a velocidade dos passes e chutes a gol. Os gomos tinham 3 cabeças de leão, evocando o Império Romano. Essa bola foi utilizada com o mesmo nome da Eurocopa de 92 no Torneio Olímpico de Futebol Masculino, nos Jogos Olímpicos de Barcelona de 92 e nas decisões do Mundial de Clubes no Japão até 93. A mascote da Copa de 90 foi Sial, um boneco que tinha as cores da bandeira italiana e que podia ser desmontado e remontado para formar a escrita Itália e fazendo embaixadinha. Videogames. Este mundial teve jogos para diversos sistemas, para computadores, PC. Foi lançado o Itália 90, lançado pelo US Gold, que tinha a tabela completa do mundial, os uniformes das seleções, bem como seus principais jogadores. Para os videogames caseiros foi lançado o World Cup Itália 90 da Sega, em parceria com a Virgin Mastertronic e a Olivetti, para o Master System e Mega Drive. A versão do Master System tinha 30 times, incluindo os 24 que se classificaram para as finais, mais 6 que não se classificaram: França, México, Polônia, Dinamarca, China e Hungria. Já a versão do Mega Drive continha 24 seleções, mas que não eram as que se classificaram e tinham o nome dos jogadores diferenciados. A transmissão da Copa de 90 foi transmitida por 4 redes de TV no Brasil: a Rede Globo em conjunto com a sua filial na Itália, Telemonte Carlo, Rede Manchete, Rede Bandeirantes e SBT. Foi a primeira vez que a emissora de Silvio Santos exibiu o evento sozinha, considerando que na Copa anterior o Silvio havia transmitido o torneio em conjunto com a TV Record de São Paulo. Foi a primeira Copa do Mundo oficialmente transmitida em HD TV, em uma parceria entre a emissora italiana RAI e a emissora japonesa NHK.
Então vamos à primeira fase da Copa do Mundo, os resultados. Lembrando que eu nunca coloco assim como cabeça de chave quem foi o segundo time sorteado para o grupo, o terceiro e o quarto. Eu sempre coloco os classificados para a segunda fase. Itália no grupo A se classificou com 6 pontos. A Tchecoslováquia com 4 pontos em segundo. A Áustria eliminada em terceiro com 2 pontos. E os Estados Unidos com nenhum ponto em quarto. As partidas foram Itália 1, Áustria 0, Estados Unidos 1, Tchecoslováquia 5, Itália 1, Estados Unidos 0, Áustria 0, Tchecoslováquia 1. A Áustria venceu aos Estados Unidos por 2-1 e a Itália derrotou a Tchecoslováquia por 2-0 com gols de Stilace e Baggio. Baggio é ele mesmo, Roberto Baggio. Grupo B, Camarões se classificou em primeiro como a grande surpresa da Copa. A Romênia se classificou em segundo com 3 pontos, a Romênia do Jorge Hagi. A Argentina, como uma das melhores terceiras colocadas, se classificou com 3 pontos. Camarões ficou com 4 pontos. Romênia e Argentina se classificaram com 3 pontos. Porém, nos critérios de desempate, a Romênia levou a melhor, ficando em segunda. E a União Soviética se classificou foi eliminada como última do grupo com 2 pontos apenas. A Argentina foi derrotada na estreia como uma das maiores zebras de Copas do Mundo até então, perdendo para Camarões por 1-0 com o gol do Amambique. A União Soviética foi derrotada pela Romênia por 2-0. A Argentina, se recuperando na segunda rodada, venceu a União Soviética por 2-0. Camarões, com gols de Milá, venceu a Romênia por 2-1, a lenda Milá. E na última rodada, Camarões foi goleado pela União Soviética por 4-0, enquanto a Argentina empatou com a Romênia por 1-1. No grupo C tínhamos Brasil em primeiro com 6 pontos, Costa Rica classificada em segundo com 4 pontos, Escócia eliminada em terceira com 2 e Suécia que ficou em último sem nenhum ponto somado. O Brasil estreou vencendo a Suécia por 2-1, a Costa Rica venceu a Escócia por 1-0, o Miller marcou para o Brasil na vitória contra a Costa Rica por 1-0, Suécia foi derrotada pela Escócia por 2-1, enquanto o Brasil derrotou a Escócia na última rodada por 1-0. Suécia foi derrotada pela Costa Rica por 2-1. No grupo D, a Alemanha Ocidental ficou em primeiro com 5 pontos, em segundo a Iugoslávia com 4. A Colômbia se classificou como uma das melhores terceiras colocadas no seu grupo com 3 pontos, e Emirados Árabes Unidos ficou em último sem nenhum ponto somado. O Emirados Árabes Unidos foi derrotado pela Colômbia por 2-0. A Alemanha Ocidental goleou a Iugoslávia por 4-1. A Iugoslávia derrotou na segunda rodada a Colômbia por 1-0, enquanto a Alemanha Ocidental aplicou outra goleada agora em cima do Emirados Árabes Unidos por 5-1. A Iugoslávia derrotou o Emirados Árabes Unidos por 4-1 e a Alemanha Ocidental encerrou sua participação na fase de grupos empatando com a Colômbia por 1-1. No grupo E, passaram Espanha em primeiro com 5 pontos, Bélgica se classificou em segundo com 4 pontos e Uruguai se classificou em terceiro como uma das melhores seleções colocadas na terceira colocação com 3 pontos. Coreia do Sul ficou em última sem somar ponto algum. A Bélgica derrotou a Coreia do Sul por 2-0, o Uruguai empatou em 0-0 contra a Espanha, Coreia do Sul foi derrotado pela Espanha por 3-1, enquanto que Bélgica também derrotou o Uruguai por 3-1. A Coreia do Sul foi derrotada pelo Uruguai com gol de Fonseca por 1-0 e a Bélgica foi derrotada pela Espanha por 2-1. No grupo F, o último grupo da primeira fase, tivemos Inglaterra em primeiro com 4 pontos, República da Irlanda com 3 pontos em segundo e a Holanda como uma das melhores terceiras colocadas com 3 pontos em terceiro do grupo. Pelos critérios de desempate, a Holanda ficou em terceiro. E o Egito em último com 2 pontos. Inglaterra empatou com a Irlanda na estreia por 1-1. O mesmo aconteceu com Holanda e Egito, quando empataram por 1-1 também. Segunda rodada do grupo foi 0-0 para a Inglaterra contra a Holanda. E a Irlanda também empatou o segundo jogo só pelo mesmo placar de Inglaterra e Holanda contra o Egito. Foi 0-0 esse jogo. Inglaterra venceu na última rodada o Egito por 1-0, enquanto que a Irlanda empatou com a Holanda por 1-1. Nas oitavas finais, Brasil foi eliminado pela Argentina por 1-0. Foi o jogo que o Brasil melhor atuou
na Copa do Mundo, mas em um lance genial do Maradona, Carnegie fez o gol da vitória. Espanha foi derrotada pela Iugoslávia na prorrogação por 2-1. Irlanda e Romênia empataram por 0-0 e nos pênaltis deu Irlanda por 5-4. A Itália derrotou o Uruguai por 2-0. A Tchecoslováquia goleou a Costa Rica por 4-1. A Alemanha Ocidental venceu a Holanda por 2-1. Camarões derrotou na prorrogação a Colômbia por 2-1. E a Inglaterra derrotou na prorrogação a Bélgica por 1-0. Preste atenção nos resultados da Inglaterra daqui em diante, tá? Das oitavas de finais em diante. A Argentina empatou com a Iugoslávia em 0-0 e nos pênaltis derrotou a mesma por 3-2. A Irlanda do Norte foi eliminada pela Itália, perdendo o jogo por 1-0. A Tchecoslováquia foi eliminada também nas oitavas de finais pela Alemanha Ocidental por 1-0. E Camarões eliminado na prorrogação para a Inglaterra por 3-2. Nesse jogo específico, Camarões tinha vantagem, estava 2-1, começou a perder um caminhão de gol, tocar a bola de lado, até que a Inglaterra empatou o jogo e levou para a prorrogação. E na prorrogação a Inglaterra se deu melhor. Com isso, a Inglaterra chegava à semifinal jogando só se classificando jogando prorrogação. E não foi diferente na semifinal, já que a Inglaterra foi eliminada pela Alemanha nos pênaltis. O jogo foi 1-1 e teve que jogar mais uma prorrogação. Ou seja, a Inglaterra jogou 3 prorrogações das 4 partidas na segunda fase da Copa. Enquanto a Argentina e a Itália empataram por 1-1. E nos pênaltis a Argentina passou por 4-3. Detalhe nesse jogo é que a Itália sofreu foi sofrer seu primeiro gol nessa Copa do Mundo justamente na sua eliminação, no empate 1-1 contra a Argentina, porque até a semifinal a Itália não tinha tomado nenhum gol. E brilhou a estrela do Goicoechea, que foi o goleiro que substitui o goleiro titular da Argentina por lesão e foi um dos heróis da Argentina nessa Copa do Mundo. Na decisão do terceiro lugar, a Itália venceu a Inglaterra por 2-1 e a Argentina perdeu com um pênalti muito controverso, como eu já disse antes, para a Alemanha por 1-0, o pênalti convertido pelo Brehm, pelo lateral alemão. Eu não vou entrar muito nos méritos dessa partida, dessa Copa do Mundo, porque foi uma Copa do Mundo tecnicamente fraca. Eu prefiro falar um pouco mais sobre o que aconteceu das Copas em diante, 94, 98, 2012, por aí vai. Mas que foi muito fraca tecnicamente essa Copa do Mundo. Ficaram marcados mais para nós brasileiros negativamente para a eliminação para a Argentina nas oitavas de finais, pelo um esquema tático de 3-5-2 que na época a mídia brasileira caiu em cima do Lazzaroni, e também porque o Lazzaroni escolheu não levar o Neto para essa Copa do Mundo, o Neto que até então era o melhor jogador brasileiro em atividade, segundo a mídia da época, tá? O Neto hoje comentarista da TV brasileira. No dia 24 de junho, eu quero falar sobre a polêmica envolvendo o branco e a água batizada. No dia 24 de junho de 90, quando a Argentina derrotou o Brasil por 1-0, quando derrotou o arquirrival, né, nas oitavas de finais da Copa do Mundo na Itália, a partida ficou marcada pelo gol de Cláudio Canidia e por uma polêmica histórica que já está prestes a completar 3 décadas. Ao entrar no gramado para atender um jogador, o massagista da seleção argentina Miguel de Lourenço, conhecido como Galíndez, deu uma garrafa de água para o branco se reidratar. Só que o líquido estava batizado com um tranquilizante, o que deixou o brasileiro grogue em campo. Mas será que essa história que tanto sucesso faz nas redes sociais e também em veículos de informação é realmente verdadeira? Ou tudo não passa de mais uma das inúmeras lendas urbanas do futebol, como o autismo de Lionel Messi e a transexualidade de Marco Verratti? O conteúdo da garrafa plástica servida pelos argentinos a branco jamais foi analisada, ou seja, não dá para afirmar com precisão científica se a pegadinha realmente aconteceu. Então, o que nos resta nessa investigação é usar aquilo que os jogadores envolvidos no caso falaram ao longo dos últimos 28 anos. Branco, a vítima do possível golpe dado pelos argentinos, tem certeza que ele realmente aconteceu. Abre aspas para o Branco. Nenhum ser humano que estava dentro do campo ia imaginar que ia ter uma trapaça dessa. Eu fiquei sabendo depois de 3 meses. O Ruggeri, zagueiro argentino naquele jogo, me falou. Depois do jogo eu falei, todo mundo ironizou. Fecha aspas, afirmou o lateral ao UOL em 2016.
Alguns jogadores argentinos que estavam em campo na Copa de 90 também confirmaram a história e costumam se divertir cada vez que relembram para alguém. Um deles, inclusive, era o craque da companhia, Diego Maradona, que já foi apontado como cúmplice do técnico Carlos Bilardo na trapaça. Falou sobre o caso inúmeras vezes ao longo dos anos. Abre aspas. Alguém colocou umas gotas de Rofinol, um tranquilizante psiquiátrico, na água e complicou tudo. Fecha aspas. Afirmou o camisa 10 em 2004. Abre aspas novamente pro argentino. Não retiro nada do que eu disse, foi tudo verdade, fecha aspas. Repetiu no ano seguinte. Rogério foi outro que riu sobre o escândalo da água batizada. Não se pode tomar água do time adversário, não se pode. Tome a sua, idiota, não a nossa. Que água você acha que vamos dar a um brasileiro? Fecha aspas, disse em 2017. Mas nem todo mundo na Argentina confirma a veracidade da história. Bilardo, o Galíndez, o massagista responsável por entregar água para Branco, juram até hoje que tudo não passa de uma lenda que entrou para a mitologia do futebol, não tendo nada o que dizer, absolutamente nada. É uma desculpa dada pelo Brasil para justificar a derrota. Sempre uma coisa a outra. E me metem no meio, mas aquela água o Carlitos Gil tomou também. Eu dei água a todos porque estava atendendo Pedrito Troglio, disse em entrevista ao site Infobae em setembro. Agora vamos a outra questão dessa Copa do Mundo envolvendo a seleção brasileira, que foi o seu patrocínio para a Copa. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, já estava envolvida com as principais marcas de refrigerante do mundo e hoje é patrocinada pelo Guaraná Antártica, mas tratando apenas de Pepsi ou Coca-Cola, teve polêmicas com ambas em algum momento da história da seleção brasileira. No caso da Pepsi, uma controvérsia faz parte do enredo que culmina com a Copa do Mundo de 90. O assunto, inclusive, é abordado no terceiro episódio da série Copa 90, Lazzaroni, Maradona e uma seleção, talvez injustiçada. O trabalho documental foi produzido por UOL Sport e Move Doc, selo de documentário de Move, a produtora de vídeo do UOL. Bom, chega de merchandising, né? Na ocasião, o relato dava conta de que o acerto renderia à CBF 3 milhões de dólares. A Pepsi passou a ter um espaço no uniforme de treino da seleção, no agasalho oficial e em placas de publicidade ao redor dos locais do treinamento. Na Granja Comari, por exemplo. Um contrato vigente na época dava conta de que os jogadores da seleção teriam direito a 20% do valor total recebido pela CBF em acordos comerciais como o da Pepsi. Abre aspas. Alguém da própria CBF vazou para os jogadores que o valor do contrato era maior e os jogadores foram ao Ricardo Teixeira, fecha aspas, lembrou Juca Kfouri, colunista do próprio UOL. Abre aspas novamente. É uma coisa devida. Não era nenhum favor. A gente achou que teria que fazer alguma coisa para chamar a atenção. Fecha aspas, contou o ex-zagueiro Mauro Galvão. Fato é que na véspera do embarque, os jogadores tiraram uma foto em posição patriótica e colocaram a mão no peito cobrindo a marca da Pepsi. O técnico Sebastião Lazzaroni diz que foi o autor da orientação para que os jogadores colocassem a mão no peito e não relaciona isso a um ato de protesto. Mas os jogadores não corroboram essa versão. O treinador, inclusive, foi garoto propaganda da Pepsi antes da Copa do Mundo e não saiu na foto com a mão no peito. Abre aspas. Não tinha nada de patriótico ali, era em razão da publicidade. A empresa não tem nada a ver com isso, mas foi a forma que se achou para protestar, acrescenta Mauro Galvão. Bom, fato é que no ano seguinte a Coca-Cola voltou à CBF, tá, em 91. Que já tinham sido parceiras em 87, mas o fato é que teve esse problema aí com a Pepsi e a CBF, a Seleção Brasileira, a Confederação da Seleção, né, para a Copa de 90. Então, e só voltando ao assunto da água batizada, relatos do Milha aí nos podcasts da vida que ele anda dando por aí atualmente, o atacante da seleção da Copa de 90 e reserva na Copa de 94,
é de que ele não concorda, para ele não existiu esse negócio de água batizada. É só um adentro sobre a versão que ele conta. Quem quiser é só procurar na internet que vocês vão achar. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like de vocês. Esse vídeo já está quase batendo meia hora. Não entrei em tantos detalhes porque eu gravei muito vídeo para hoje, e o da Copa de 86, por exemplo, ficou com mais de 1 hora de duração. E essa foi uma Copa tecnicamente muito fraca para se resumir a partidas geniais que teve, porque não teve. Então é isso aí. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Não esqueçam de se inscreverem no canal, de ativarem o sininho de vocês. E é isso aí. A Alemanha é campeã da Copa de 90 em cima da Argentina, com um gol muito suspeito de pênalti do Brehm. A Alemanha que chegou a 3 finais de Copa do Mundo seguida e que viria em 94 como a maior favorita das Copas do Mundo, tá? Mas é vídeo para a Copa de 94. E uma surpresa para a Alemanha também.